Olha aí, né, pessoal? Temos mais um número aqui, mais um dado, mais um indicador negativo para a economia brasileira, desta vez aqui no setor de serviços. Eu falo de todos os setores da economia de forma geral, quando nós temos as informações, assim que elas são divulgadas. Já falei sobre a indústria, sobre o varejo, sobre os serviços em outros trimestres também. Agora temos os dados de setembro, os valores aqui de setembro já finalizados, a coisa definitiva, e olha só, o setor de serviços caiu 0,3% no mês de setembro, contrariando as projeções que estavam aí estimando uma alta para esse setor. Eu vivo dizendo, o mercado financeiro está absurdamente otimista com a economia brasileira, sem qualquer motivo, sem qualquer fundamento para isso. Não sei onde que esse pessoal está com a cabeça, né? Mas vamos olhar os números do setor de serviços da economia brasileira aqui, ver o que caiu, ver quanto que isso caiu, comparar com o ano passado, enfim, fazer um apanhado geral desse setor aí, com base nos dados recentemente divulgados pelo povo lá do IBGE. Antes disso, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, olha só o compilado dos dados aqui, né? O volume dos serviços prestados no país caiu 0,3% em setembro perante o mês anterior, perante o mês de agosto, né? Quero fazer uma parte aqui sobre o subtítulo usado pelo pessoal do Valor Globo aqui. A notícia é ruim, a manchete é ruim, não tem como melhorar isso aqui, né? Então eles falam que o setor de serviços caiu 0,3% em setembro, ou seja, houve uma diminuição econômica aí. Porém, eles colocam que o setor está 10,8% superior ao período pré-pandemia, né? Olha, quer dizer, estamos bem ainda, sendo que a maior parte aí desse período se deve ao governo Bolsonaro e não ao governo Lula. Aliás, o governo Lula acabou revertendo alguma das melhorias, alguns dos ganhos da época do Bolsonaro aí no pós-pandemia, né? Mas seguindo com os dados aqui, que são decorrentes da pesquisa mensal de serviços, a PMS aqui, que foi divulgada hoje, 14 de novembro, dia que eu estou gravando este vídeo aqui, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso querido IBGE, que, vamos lá, né, gosta de macetear um pouco as informações a favor do governo Lula. Costumo ter um pouco de ressalvas com esses números aqui, eles parecem ser muito mais favoráveis do que a realidade demonstra. Mas isso é apenas uma desconfiança minha, não tenho prova de absolutamente nada nesse sentido, né? Mas vamos seguindo aqui com os dados então. Em agosto, houve um recuo de 1,3% aí, do setor de serviços, o que é ainda pior, e é uma revisão dos dados que eles tinham divulgado anteriormente, que era uma retração de 0,9%. Ou seja, lá em agosto, eu falei disso na época aqui no canal também, o resultado já era terrível, quase 1% aqui de queda havia sido divulgado anteriormente pelos dados oficiais, mas por algum motivo fizeram uma revisão disso, descobriram que na verdade o rombo aí, o tombo, a queda foi de 1,3% no mês de agosto. Mas o pessoal do mercado financeiro estava estimando uma melhoria, uma correção disso aí no mês de setembro, né? Tanto que o pessoal aqui do Valor Data consultou aí a opinião de 22 consultorias e instituições financeiras. Eles ouviram esse pessoal para saber as estimativas, saber a média, né? A mediana, conforme eles colocam aqui, dessas estimativas para o setor de serviços no mês de setembro, e aí, na média, o pessoal previa uma alta de 0,5%, né? Teve aí uma queda de 0,3%. Realmente o mercado financeiro está muito descolado da realidade, né? Sendo que esse intervalo das projeções, o pessoal divergiu bastante, essa é a verdade, ia de um recuo de 0,4% a um crescimento de 1,5%. Realmente, quem previu isso aqui está totalmente fora da realidade, né? O pessoal aqui está mais próximo dos dados, quem ficou lá na coisa mais conservadora, prevendo, ou pessimista, né, nesse caso, prevendo uma queda realmente. Quem está mais próximo desse valor limite aqui de 0,4% dos pesquisados aqui, da opinião dos pesquisados, está mais próximo da realidade. Mas quem chutou 1,5 aqui, meu amigo, o pessoal precisa rever os seus critérios de mensuração econômica, porque eles estão, assim, viajando legal na maionese, né? E aí, em comparação com setembro de 2022, ou seja, o acumulado de 12 meses, esse indicador teve uma queda de 1,2%, né? Olha
Que coisa aí, que situação, né? Então, o mês de setembro de 2023, bem inferior ao resultado do mês de setembro de 2022, o último mês ali antes das eleições, né, com o governo Bolsonaro ainda plenamente funcionando, porém houve um aumento sim de fato aqui, de lá para cá 4,4% de elevação do setor de serviços aqui. Acredito que esse valor não seja corrigido pela inflação, que no final das contas não representa muita coisa, porque a inflação já está acima desse valor, né? Pode ser que esteja corrigido também e eu não li aqui ainda. Agora, nos 9 primeiros meses de 2023, lembrando que esses dados têm uma defasagem, isso demora a ser compilado pelos órgãos aí e tudo mais. Temos as informações de setembro, agora que estamos em meados de novembro, né? Demora uns 45 dias para isso ser divulgado depois do fechamento do mês. Mas nos primeiros 9 meses deste ano de 2023, houve um aumento de 3,4% no setor de serviços. Então, né? E aí é que temos o dado lá dos 10,8% de aumento do setor de serviços desde o pré-pandemia, que foi lá em fevereiro de 2020, o último mês antes da pandemia estourar, de fato, que foi março de 2020 aí. Porém, estamos 2,6% abaixo de dezembro de 2022, que foi o ponto mais alto da série histórica dessa pesquisa. Ou seja, finalzinho ali do governo Bolsonaro, tivemos os melhores valores e aí Lula entrou no poder, o que aconteceu? Ladeira abaixo a partir daí, né? Então aqui o IBGE afirmou que a receita nominal subiu 1% na passagem entre agosto e setembro, porém comparando isso com setembro de 2022, a receita cresceu 3,1% lá no ano passado, 3,1%, realmente um crescimento muito mais expressivo no ano passado. E das 5 atividades acompanhadas nessa pesquisa de serviços, 3 tiveram quedas entre agosto e setembro, né? O segmento de serviços profissionais, administrativos e complementares recuou mais de 1% aqui, foi o principal impacto negativo no índice geral, e aí ele eliminou o ganho que tinha sido observado lá de 0,8% em agosto, que se eu não me engano foi o único ganho que teve naquele mês. Dos setores ali, só esse que tinha dado resultado positivo. Estou falando de cabeça, talvez eu erre alguma coisa aí, tenha esquecido algum dado, né? Ou seja, tinha crescido 0,8 lá no mês de agosto, setembro caiu 1,1, perdeu totalmente o ganho, ficou até menor do que estava antes, né? Aí a segunda o segundo setor aí que impactou mais negativamente nesse índice foi o setor de informação e comunicação, uma queda de 0,7% em setembro, terceiro mês seguido que esse setor cai, que ele tem taxas negativas de crescimento, uma perda acumulada aí de 1,7% nesse período trimestral aí entre julho e setembro, que é o terceiro trimestre de 2023, né? Agora, o outro setor aí que teve recuo dentro do setor geral de serviços foi o de transporte aqui, que caiu 0,2%, que é pouco ainda comparado com a queda de 2,1% lá em agosto, né? Então, os serviços às famílias tiveram um crescimento aqui, por exemplo, aqui 3% de crescimento nesse serviço específico, nesse setor aí, porém, houve uma queda de 3,7% em agosto, eles nem recuperaram tudo ainda, o setor de prestação às famílias aí, né? E essa área de outros serviços aqui, uma coisa mais geral, teve uma queda também, aliás, teve um crescimento também de 0,8% em setembro, mas ele vinha de 3 meses seguidos de queda aqui, uma perda acumulada de 3,3%. E aí no frigir dos ovos, o volume dos serviços prestados no país recuou 0,1% no terceiro trimestre em comparação aos 3 meses anteriores, né, abril, maio e junho, né? E aí o ano de 2023 começou com um recuo de 0,8% aí, embora tenha havido um crescimento no segundo trimestre de 0,3%, né? Então, de forma geral, a gente já está prevendo para este final de ano um decréscimo da economia, um valor de PIB menor. Isso é mais ou menos um consenso já no mercado. O terceiro trimestre foi desapontador em vários aspectos e também o quarto trimestre tende a ser assim. Agora, no cômputo geral do ano de 2023 como um todo,
Como o primeiro semestre foi muito bom, relativamente bom, né? Muito bom comparado com o que nós estamos tendo agora. Então, os ganhos lá do passado compensam isso aí, de forma que, ainda que nós entremos em recessão técnica, né, 2 trimestres seguidos com um valor de decréscimo do PIB, a economia se retraindo, a verdade é que no cômputo de 2023, a tendência é que haja sim um crescimento do PIB, um valor positivo do crescimento da economia brasileira. Mas não é o cenário ideal. O cenário ideal é termos um constante crescimento trimestre após trimestre, né? Não adianta ficar aí avançando um pouquinho, recuando, avançando, recuando. No final das contas andou um pouquinho, né? Anda um pouquinho, nunca chega a lugar nenhum. Esse é o grande problema, é o grande cenário. Agora, a questão a ser levantada é, beleza, tem o risco de termos recessão técnica, terceiro trimestre já foi uma derrota total do ponto de vista econômico, o quarto trimestre caminha para isso. E depois, 2024, como é que a coisa vai ficar? Qual é o prognóstico que nós temos, né? É animador? É positivo? É otimista? O setor do agro a gente já sabe, o El Niño tá aí, esse calor terrível, essa onda de secas que vai varrer o Brasil, como sempre acontece, né? Não é nenhuma novidade, mas isso impacta o setor do agro como um todo, e o agro carrega o Brasil nas costas, todo mundo sabe disso. Grande problema dessa história, então, é a chance, a possibilidade de que o agronegócio tenha um desempenho pior este ano e acabe impactando ainda mais negativamente a economia brasileira. E o setor de serviços caindo também, indo mal. O que acontece no final das contas? A economia toda vai para o buraco assim, porque nada está se destacando muito, nada está indo muito bem. O agro, que estava bombando, agora provavelmente vai passar por esse cenário, esse setor aí. E de forma geral, de forma generalizada, já podemos colocar a culpa dessa situação no governo Lula, governo Haddad. Já estamos em novembro, os resultados das políticas econômicas desastradas desse governo já estão evidentes. Então, por óbvio, não há o que se fazer, não há pano a ser passado nessa história. A culpa é do Lula e do Fernando Haddad por conta desse cenário negativo da economia brasileira, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.